Se você luta por um pecado e você não consegue se libertar dele, assista esse vídeo. Como faz para vencer um pecado de estimação? E quando a gente fala de um pecado de estimação, é aquele pecado que a pessoa luta já faz anos, que parece que persegue ela, ou está ao lado dela caminhando já há um tempo, e a ponto de alguns dizerem assim, eu tenho até vergonha às vezes de pedir perdão em relação a isso. Há tanto tempo isso está na minha vida, né? Seu tempo de discipulado e de pastoreio, qual é o caminho para abandonar isso? Bom, eu acredito que para começo de conversa a gente precisa de uma mudança de mentalidade. Alguns, às vezes, eles creem na inevitabilidade do pecado. Tipo assim, cara, não vou dar conta, não vou conseguir mesmo, aí eu tenho que ficar pedindo perdão. É o famoso a carne é fraca? É, a carne é fraca, que é uma declaração totalmente fora do contexto quando eles aplicam a isso. Porque assim, a carne é fraca, em 28 anos de ministério pastoral que eu tenho, já 30 pregando, quando alguém vem confessar, é quase que o gato subir no telhado. É a preparação para contar a bobagem que fez. Pois é, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, a carne é fraca. Entendi. Aí às vezes eu olho pro cara e digo, mas no seu caso parece que ela é forte, porque ela está ganhando, não está perdendo. Quando Jesus fala a carne é fraca, ele chama os discípulos para orar no Getsemane, eles não conseguem orar, eles dormem. Aí Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então esse é um ponto, a gente não precisa entrar em tentação. Aí ele diz assim, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Do que Jesus está falando? O espírito está pronto para buscar Deus, para orar. A carne indispõe, ela não quer orar. Porque ela sabe que aquilo é a morte dela. Porque a carne se indispõe contra aquilo que vai ser contrário a ela. Mas o espírito precisa da vida de oração. Né? A oração, ela é parte de um processo, eu chamaria, usando a linguagem de Wesley, um dos meios da graça para a gente acessar os recursos que Deus tem para vencer. Então, eu acho que parte do problema é não entender aquilo que nos foi disponibilizado. E segundo, entender a aplicação do processo. Então, assim, um novo convertido, ele vai experimentar uma transformação progressiva ao longo do tempo. Né? A transformação não é instantânea e completa, né? Então assim, a gente vai ter que lidar com paciência. Tem coisas que eram mais difíceis antes que se tornam mais fáceis de vencer depois. Mas eu acho que você está mexendo muito mais naquele negócio que depois de muito tempo parece que está sobrevivendo. A gente, falando na linguagem do Velho Testamento, chamaria os jebuseus, né, que habitavam no coração de Jerusalém. Então, acredito que a própria mentalidade, a mudança de mente, que inclusive o autor vai trabalhar, né, isso ali em Hebreus 5, dos versículos 12 a 14, mas essa capacidade de entender, puxa, existe um socorro à minha disposição. Agora, socorro não vem atrás de mim. Eu preciso ir atrás do socorro. Eu acho que talvez, depois da mudança de mentalidade, é possível vencer, porque Deus tem um recurso para a gente, é descobrir como usar o recurso. Bom, Hebreus capítulo 4, para mim, é uma chave. Né? O verso 16 diz, acheguemos-nos confiadamente. Fé está o tempo todo, como nós falamos no início, em tudo. Tem que chegar com confiança. Acheguemos confiadamente junto ao trono da graça. O que eu gosto, eu amo nessa frase, Douglas, é que aqui a gente tem um paradoxo, porque trono, na Bíblia e na história, fala de juízo, julgamento. Sim. É o que era o trono? A cadeira que os reis governantes sentavam, não para entretenimento, nem para comer, mas para as audiências públicas, ou seja, para julgar. Inclusive, era o padrão. Quem ia julgar, para mostrar que tinha autoridade, ficava sentado, e quem seria julgado de pé. É o que Jetro fala para Moisés. Você está o dia inteiro sentado, o povo em pé. É para mostrar que quem manda e julga sou eu. Né? Então, só que Hebreus 4,16 está falando de um trono que a gente aproxima, não para ser julgado, mas para ser ajudado. Esse é o paradoxo. Quando fala trono da graça, para mim, eu amo essa frase. Mas o que é que o texto diz? Acheguemos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos socorro, misericórdia, dependendo da tradução, ajuda, em tempo oportuno. Eu acho que o problema só é que o povo pensa em graça só como remédio para um pecado cometido. Então eu só vou no trono da graça depois que eu caí. Mas o desenho não é esse, porque assim, todo texto tem um contexto. Meu pai dizia muito, um ditado já foi popular no meio evangélico, está sumindo hoje em dia, que era texto sem contexto, não passa de pretexto. Quando você pega esse Hebreus 4:16, aliás, o texto já começa antes, no próprio capítulo 4, se me permitir, eu queria que a gente voltasse um pouquinho aqui para perceber qual é a ideia que está sendo construída. Por exemplo, no verso 11 de Hebreus 4, a Bíblia diz, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia,
seguindo aquele exemplo de desobediência. Está falando dos israelitas. Então ele fala de esforço. Dallas Willard dizia: graça não é ausência de esforço, é ausência de mérito. Né? Mas a gente precisa se esforçar até no sentido de interagir com a graça. Ele diz, a fim de que ninguém caia. Ou seja, a queda, ela não precisa ser vista como é inevitável. Não, ela é passível de ser evitada.